Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 93 de língua portuguesa para o 7º ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos continuar estudando as figuras de linguagem e nós vamos estudar a hipérbole. E os objetivos para a nossa aula são compreender o que é essa figura de linguagem, chamada hipérbole, identificar as hipérboles lá nos textos, nas orações e reconhecer a função da hipérbole lá nos textos, para que ela serve. Tá? Como sempre, eu peço que vocês peguem o caderno de vocês, abram na matéria de português, gente? Coloquem o assunto da aula, hipérbole, e fiquem com o lápis, a caneta, a borracha na mão, para vocês irem anotando sobre o assunto, que essas anotações vocês vão utilizar lá para fazer o exercício sobre o assunto. Combinado? Muito bem. Vamos lá então. Então, o que é uma hipérbole? Cada vez que um texto tiver uma ideia exagerada, eu vou ter uma hipérbole. Então, é bem fácil. Eu até deixei em destaque aqui, ó. Exagero. O que é uma hipérbole? É o exagero de uma ideia. Por exemplo, olhem só. O garoto disse que estava morrendo de sede. Olha o morrendo aqui em negrito novamente, né? Ele não estava morrendo literalmente, ele estava com muita sede, com bastante sede. E a gente usa também muitas hipérboles no nosso dia a dia. Com certeza vocês já disseram que estão morrendo de canseira, que estão morrendo de fome, que estavam morrendo de sede. Vocês usaram hipérbole porque vocês exageraram a ideia, vocês não estavam morrendo de verdade, né? Então, cada vez que um texto contiver uma ideia exagerada, nós temos uma hipérbole e é uma figura de linguagem porque está no sentido figurado. A pessoa não está morrendo literalmente nesse exemplo aqui que eu citei, tá? Então, anotem lá no caderninho de vocês. Hipérbole, o que é? É o exagero das ideias, tá? Vejam mais alguns exemplos que eu trouxe aqui. Faria isso 1000 vezes se preciso. Quando você diz que faria 1000 vezes, você não vai contar do 1 até no 1000 e fazer isso 1000 vezes. Quer dizer que você faz quantas vezes for preciso, até atingir o objetivo. Não precisa ser especificamente 1000, É um exagero. Não te vejo há séculos. Você encontra a pessoa, nossa, não te vejo há séculos. Poxa, faz mais de 100 anos? Faz 200, 300 anos? Não, O exagero do tempo que ficou sem ver a pessoa está sendo expressa na palavra séculos, mas não quer dizer que faz mais de 100 anos que eu não vejo a pessoa, Não é nem coerente se dizer isso, Então é um exagero, é uma hipérbole. Nossa, você levou um século para chegar aqui. Novamente, Não quer dizer que você levou 100 anos para chegar no lugar. Exagerou-se o tempo de demora, significa que a pessoa demorou muito. Você imaginou que a pessoa chegasse antes e demorou demais da conta, Minha mãe me deu 1 milhão de beijos, minha mãe deu 1 milhão de beijos na bochecha do neto. Poxa, a mãe não ficou lá, beijando o neto 1000 vezes. Quer dizer que beijou bastante, Foram muitos beijos. Vocês entenderam o que é hipérbole? Super facinho, Então, cada vez que eu tenho um exagero numa ideia, eu tenho uma hipérbole, tá? A hipérbole, ela pode aparecer não só nas frases, nos textos escritos, como eu mostrei para vocês ali. Ela pode estar nas tirinhas, nas propagandas, nos anúncios, nas charges, sempre que tiver uma ideia exagerada. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Aqui a hipérbole está na tirinha. Nós temos 3 cães aqui na primeira cena. Um deles aponta para o céu e diz: vejam, é um super? Não. É um mega? Não. 1 milhão de vezes? Não. É a hipérbole, é uma hipérbole. E olhem só quem é a hipérbole. É o herói que
que tem nome de hipérbole. Ele tem um H aqui, ó, na camiseta do uniforme dele. E olhem só o que esse herói chamado Hipérbole diz para os 3 cães. O mundo para quando eu chego. A vista daqui é de cair os cabelos. E a terceira fala, sou lindo de morrer. Estão entendendo por que esse herói se chama Hipérbole? Porque ele exagera em tudo, né? Já entenderam? Quando ele diz assim, o mundo para quando eu chego, poxa, que exagero, né? Capaz que o mundo vai parar de girar quando ele chega ali. Ele está exagerando na ideia aí, né? E quando ele diz, a vista daqui é de cair os cabelos, ele também exagerou. Quer dizer que a vista é muito bonita, é bela, é impressionante, mas não quer dizer que o teu cabelo vai cair, né? De tão bonito que é o lugar que você está vendo. Sou lindo de morrer. E ó, o olharzinho dele aqui, ó, ele faz assim com os olhos, né? E o sorrisinho ali, ele é lindo de morrer. Tá exagerando também. Vocês entenderam por que o cachorrinho exagerou também, usou a hipérbole quando ele diz 1 milhão de vezes não? Porque ele jamais vai dizer 1 milhão de vezes não, 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 né? Ele disse muitas vezes não. Entenderam as hipérboles que eu tenho nessa tirinha, né? O próprio herói é uma hipérbole, porque ele exagera em tudo que ele diz, por isso ele se chama hipérbole, né? E o cachorrinho, quando ele diz 1 milhão de vezes não, ele também usa uma hipérbole, né? Aqui faz uma referência que é um herói, não, é um avião, aquela famosa frase, né? Quando eles dizem, vejam, é um super, não é um super-herói. É um mega, também não é um mega-herói. Quem que era? A hipérbole, né? O exagerado, o nome do nosso herói, tá? Então aqui eu deixei a explicação para vocês das 5 hipérboles, por assim dizer, né? Quando o cachorrinho diz 1 milhão de vezes não, quando ele fala que o mundo para quando ele chega, o herói, né? Que a vista é linda de cair os cabelos e que ele é lindo de morrer. E ele mesmo é uma hipérbole, porque ele é exagerado em tudo, tá? Então nós temos várias ideias exageradas na tirinha. E aqui? Gente, olhem a imagem aqui. Observem o que é que está acontecendo. Se for preciso, pausa um pouquinho o vídeo, aproxima ou abre lá o documento em PDF que vocês têm no Educa Mais, tá? Vejam a imagem, é uma propaganda isso aqui. Nessa propaganda tem uma hipérbole. É uma propaganda de shampoo, ó, o shampoo aqui do ladinho. Se a gente não prestar atenção nem vê, né? Porque chama mais atenção a imagem. Tem uma moça aqui, ó, que tá caindo do precipício e a amiga dela foi ajudar, mas ela não deu a mão, ela deu os cabelos para ela segurar. Estão vendo a ideia exagerada de força do cabelo? Então aqui eu tenho uma hipérbole na propaganda, é um exagero dizer que o cabelo vai ficar tão forte assim se eu usar esse shampoo, que pode ser usado como corda para resgatar alguém que está caindo do precipício. Eu tenho uma hipérbole nessa propaganda, né? E aqui eu trouxe para vocês um pedacinho de uma música chamada Por Você, que é do Frejá, e nessa música tem-se várias ideias exageradas, várias hipérboles. Aqui eu trouxe um trechinho, mas eu deixei o link para vocês aqui, ó, vocês acessarem, ouvirem a música e verem a letra toda e notarem que ela inteirinha é recheada de hipérboles. E olha só o que ele diz. Por você eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Estão vendo as ideias exageradas, o sacrifício que ele faria pelo ser amado, né? O eu lírico do poema. Lembrando que o eu lírico é sempre a voz da poesia que conversa com o interlocutor, que é você que está lendo ou você que está ouvindo o poema, tá? E toda a música é uma poesia, ó. Está escrita em versos, dividida em estrofes, e tem um eu lírico que conversa com o interlocutor.
Não precisa ser o autor da poesia, o eu lírico, lembra? Nós já estudamos, né? Então, aqui o eu lírico está exagerando na ideia do sacrifício que vai fazer pelo ser amado, dizendo que a pessoa, ele gosta tanto da pessoa que faria os seguintes sacrifícios: dançaria tango no teto, limparia os trilhos do metrô, gente, ia limpar todos os trilhos do metrô, ia a pé do Rio até Salvador e mais, aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo para o inferno, olha o exagero, né? Tomaria banho gelado no inverno, ui, 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 né? Tá vendo quanto exagero? E se vocês forem ouvir a música, vocês vão perceber que durante o restante da música, ela é toda composta assim, com exageros que o eu lírico faria em razão do ser amado, tá? Então, lembrando, a hipérbole é o que mesmo? Cada vez que eu tenho uma ideia exagerada. Super fácil, né? Para saber mais, como eu disse para vocês, a hipérbole é bem presente no nosso dia a dia. E aqui, quando eu estava fazendo o planejamento, eu procurei colocar hipérboles que eu já utilizei no dia a dia e que às vezes eu ainda uso. Vamos ver se coincide com vocês? Façam o seguinte, pensem lá comigo quais dessas vocês usam no dia a dia. Estou morrendo de fome ou estou morrendo de sede. Eu uso. Está um calor de matar. Ao exagero, não vai matar ninguém o calor, né? Tá muito quente. Você leva anos para se arrumar. Aí essa eu já escutei, eu demorei um pouco, né? Ai, meu Deus, levou anos para se arrumar. As meninas talvez já escutaram, né? Estou com uma fome de leão. Não é o leão, você está com muita fome. Essa dor está me matando. Novamente o exagero, né? Tá doendo muito. Ele é forte como um touro. Olha o exagero da força, né? Hipérbole. Você está careca de saber que eu não gosto disso. Também é uma hipérbole. Ninguém vai ficar careca. Quer dizer que eu já falei muitas vezes, né? Estou quase morto de tanto estudar. Quem já não disse essa, né? Então, são hipérboles do dia a dia. E, de repente, enquanto a prof estava lendo, vocês lembraram de mais alguma. É bem facinho, né? De achar uma hipérbole no texto. Cada vez que tem uma ideia exagerada. Beleza? Revisãozinha rápida, então, com a seguinte frase. Chorei até meus olhos secarem. Olha o exagero da ideia. Jamais o olho vai secar de tanto você chorar, né? Então, hipérbole é sempre o exagero de uma ideia. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção. Nós vamos finalizando. Só lembrando, né? Façam atividades sobre o assunto e caso vocês tenham ficado em dúvida, revejam a aula. Muito obrigada novamente e a gente se vê numa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!